Moscovo não se limitou a assinar acordos de exploração petrolífera com Caracas. A Rússia expandiu seu controle sobre a cadeia de valor energética, da extração e transporte ao seguro e mecanismos de pagamento. A estrutura de cooperação foi desenhada para reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental. Pagamentos bilaterais, mecanismos de compensação fora do dólar americano e a participação de instituições fora da órbita das sanções dos Estados Unidos demonstram que o objetivo vai muito além dos interesses comerciais. Num contexto em que a Rússia enfrenta pressões militares e econômicas da União Europeia e dos Estados Unidos, o estabelecimento de um reduto energético na Venezuela cria um eixo de dispersão de riscos. Moscovo não procura apenas fontes de receita alternativas. A Rússia cria uma nova alavanca política junto à fronteira estratégica de Washington. Trata-se de uma transformação de uma postura defensiva para uma redistribuição de pressão. A Venezuela, isolada por sanções e por um declínio prolongado na produção de petróleo, tornou-se o elo adequado para esse cálculo. A Rússia fornece competência técnica de extração, investimento em infraestruturas e mecanismos financeiros flexíveis. Em troca, Moscovo obtém acesso a longo prazo às maiores reservas de petróleo do mundo, segundo avaliações de várias organizações energéticas internacionais. Esta relação já não é uma cooperação de curto prazo. Está estruturada como uma aliança estratégica com profundidade temporal. O ponto notável reside no aspecto geopolítico. A Venezuela já não é apenas um país em crise na América do Sul. Com a presença crescente da Rússia, Caracas torna-se um trampolim estratégico situado junto à esfera de influência dos Estados Unidos. Esta é uma inversão da lógica do pós-Guerra Fria, quando o hemisfério ocidental era visto como uma região estável sob a influência unipolar de Washington. O objetivo de Moscovo não se detém nas receitas petrolíferas. A Rússia precisa de criar uma nova realidade. Os Estados Unidos devem alocar recursos estratégicos em múltiplas frentes simultaneamente. Enquanto Washington se foca na Europa de Leste e no Indo-Pacífico, a presença energético-financeira da Rússia nas Caraíbas obriga os Estados Unidos a recalcular a sua estrutura de prioridades de segurança. Este é um passo calculado de dispersão de pressão. A Rússia não confronta os Estados Unidos diretamente no seu território. Utiliza a energia como ferramenta para expandir o espaço estratégico, criando pontos de contacto sensíveis precisamente na região que Washington considera o seu quintal. A responsabilidade aqui não pertence apenas ao nível da execução contratual. É uma decisão ao nível de chefes de Estado. O presidente Vladimir Putin optou por abrir uma frente geopolítica indireta, em vez de restringir o espaço estratégico. Isso reflete uma mudança de mentalidade. A competição já não se limita ao campo de batalha militar, mas estende-se à estrutura financeira e às cadeias de abastecimento energético globais. A consequência imediata é o aumento do nível de confronto estrutural entre as duas potências. A consequência a longo prazo é o risco de reformação de blocos energéticos dissociados do sistema financeiro ocidental. Se esta tendência se consolidar, a estrutura de sanções dos Estados Unidos perderá gradualmente a sua eficácia dissuasora. O cenário mudou de natureza. O petróleo já não é apenas uma mercadoria estratégica. Tornou-se um instrumento de reestruturação do equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. E quando uma potência é pressionada numa região, procurará expandir-se noutra. Esta lei está em operação. O risco não reside num contrato específico. O risco reside no precedente. Se a Rússia provar a capacidade de construir uma rede energética fora do sistema liderado pelos Estados Unidos, o cerco econômico enfraquecerá estruturalmente. Nesse momento, a competição entre as duas potências entrará numa nova fase. A fragmentação do sistema energético global, com impactos que ultrapassam a Venezuela e a Rússia, atingindo a estabilidade econômica internacional. A primeira reação veio das ferramentas de sanções. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos expandiu a lista de vigilância para entidades envolvidas em transações petrolíferas ligadas a Caracas. Os mecanismos de sanções secundárias foram colocados em estado de prontidão. Bancos intermediários, empresas de transporte, seguros marítimos e instituições financeiras
que liquidam pagamentos fora do sistema do dólar americano correm o risco de isolamento do mercado norte-americano. O objetivo não é apenas cortar o fluxo de caixa. O objetivo é elevar o custo do risco para qualquer parceiro que considere colaborar com a Rússia e a Venezuela. Paralelamente às ferramentas financeiras, surgem os instrumentos jurídicos internacionais. Os Estados Unidos sinalizam prontidão para utilizar mecanismos de disputa comercial, leis de embargo e o sistema jurídico interno para desafiar a legalidade de contratos considerados violadores das sanções. Isto transforma os acordos energéticos em objeto de disputas legais multinível, dos tribunais nacionais à arbitragem internacional. O espaço jurídico converte-se numa frente de competição. O terceiro instrumento é a presença militar. Os Estados Unidos reforçam o patrulhamento e a vigilância nas Caraíbas. As forças navais e as agências de aplicação da lei marítima recebem maior autoridade para controlar rotas de transporte suspeitas de contornar sanções. O objetivo não declarado é o bloqueio, mas a estrutura de controle efetiva cria um elevado nível de dissuasão para os petroleiros ligados à Venezuela. Washington compreende que a energia só tem valor real quando transportada com segurança para o mercado. Portanto, o controle da cadeia logística torna-se uma alavanca estratégica. O conjunto das reações mostra que os Estados Unidos elevaram o dossiê da Venezuela do nível regional para o nível de competição entre grandes potências. Já não se trata de uma questão de democracia interna ou crise econômica em Caracas. É um teste à eficácia do sistema de sanções liderado pelos Estados Unidos. A responsabilidade da Casa Branca reside em manter a dissuasão desta estrutura. Se Washington não reagir, formar-se há um precedente. Uma potência pode expandir a cooperação energética fora do sistema do dólar, sem consequências significativas. Isso enfraqueceria a capacidade de coerção financeira, que tem sido o pilar do poder dos Estados Unidos durante décadas. Contudo, cada passo de aperto traz riscos em cadeia. O mercado petrolífero global opera num estado de sensibilidade às flutuações da oferta. O aumento do controle pode interromper fluxos energéticos, impactando o preço do petróleo. Quando os preços da energia sobem, a pressão econômica interna nos Estados Unidos e nos seus aliados aumenta. Washington é forçado a equilibrar objetivos geopolíticos e estabilidade de mercado. A reação dos Estados Unidos também envia uma mensagem a outros países que consideram a cooperação energética fora do sistema ocidental. Washington demonstra estar disposto a utilizar todo o espectro de ferramentas financeiras, jurídicas e navais. A competição já não ocorre ao nível de declarações políticas, mas ao nível do controle de fluxos monetários e de mercadorias. Esta é a nossa visão analítica sobre a reação de Washington perante os passos estratégicos de Moscovo na Venezuela. O cenário não se resume à assinatura ou cancelamento de um contrato petrolífero. O cenário testa a eficácia do sistema global de sanções e o papel dos Estados Unidos na estrutura financeira internacional. Se as tensões continuarem a escalar, o risco não se limitará às Caraíbas. O risco reside na possibilidade de a competição jurídica e o controle marítimo se transformarem em confrontos não intencionais. Quando ferramentas financeiras e navais são implementadas em paralelo, a margem para erros de cálculo estreita-se. E quando duas potências consideram a mesma região como um ponto estratégico de contacto, o espaço para a estabilidade reduz-se proporcionalmente. Caracas opera numa estrutura econômica de dependência quase absoluta da exportação de energia. O declínio prolongado da produção, a degradação das infraestruturas de extração, o fluxo limitado de investimento e o isolamento do sistema financeiro deixaram quase sem margem de manobra para políticas públicas. Neste contexto, a cooperação com a Rússia não é apenas uma opção econômica, é um mecanismo de manutenção da sobrevivência do Estado. Deve-se afirmar claramente. Sem o capital e a técnica externos, a capacidade de extração da Venezuela dificilmente recuperaria a um nível suficiente para manter o orçamento nacional. A Rússia fornece o que falta a Caracas: tecnologia de perfuração profunda, especialistas operacionais, mecanismos de pagamento flexíveis e uma rede de consumo fora da órbita de controle dos Estados Unidos. Em troca, Moscovo garante acesso a longo prazo a campos estratégicos
e influência direta na estrutura da indústria petrolífera venezuelana. Trata-se de uma relação assimétrica, mas vital para Caracas. No entanto, o preço associado não é pequeno. Cada passo em direção à órbita russa significa o risco de um isolamento ainda mais profundo do sistema financeiro ocidental. Bancos, empresas e parceiros terceiros podem retirar-se para evitar riscos de sanções secundárias. O espaço de acesso ao mercado internacional para a Venezuela continua, portanto, a encolher. Esta estrutura cria um impasse estratégico. Se Caracas ceder a Washington em busca de um alívio nas sanções, o apoio de Moscovo pode ser reduzido ou ajustado de forma desfavorável. Se continuar ligada à Rússia, a Venezuela deve aceitar o risco de um confronto prolongado com os Estados Unidos. Não existe uma opção de equilíbrio real. Cada escolha aumenta o nível de dependência de um polo de poder. A responsabilidade aqui não pode ser dissociada do papel do chefe de Estado venezuelano. A decisão de priorizar o eixo russo não visa apenas objetivos econômicos de curto prazo. Redefine a posição geopolítica da nação na estrutura de competição entre grandes potências. Quando essa escolha é consolidada por acordos de longo prazo, a margem para reversão diminui com o tempo. A pressão não vem apenas do exterior. Internamente, a sociedade venezuelana enfrenta as consequências de uma economia focada no petróleo, mas carente de diversificação. Inflação, declínio de rendimentos e deslocações populacionais prolongadas enfraquecem a base socioeconômica. Qualquer variação no fluxo de exportação de petróleo terá impacto direto na estabilidade interna. Neste cenário, Caracas não tem capacidade para absorver um choque duplo: o aperto dos Estados Unidos e o ajuste das condições de cooperação por parte da Rússia. Por isso, o governo é forçado a escolher um eixo prioritário e aceitar os riscos remanescentes. A situação atual pode ser descrita como uma estrutura de sem saída equilibrada. Quanto mais Washington aperta, mais Caracas depende de Moscovo. Quanto mais Moscovo aumenta a sua presença, mais Washington vê a Venezuela como um ponto estratégico a controlar. Este ciclo autoalimenta-se e reduz o espaço para uma política independente da Venezuela. A consequência a longo prazo é o reposicionamento do país no sistema internacional. A Venezuela deixa de ser um dossiê de crise interna para se tornar um elo na competição entre grandes potências. Isto altera a forma como as outras nações veem Caracas, não apenas como um parceiro energético, mas como um elemento na estrutura geopolítica em fragmentação. O maior risco não reside na escolha entre a Rússia ou os Estados Unidos. O risco reside na perda progressiva da capacidade da Venezuela de definir autonomamente a sua estratégia de desenvolvimento independente. Quando a economia depende de um único eixo e o sistema financeiro tem acesso limitado, a autonomia política estreita-se com o tempo. A competição entre Moscovo e Washington pode durar anos. Entretanto, a Venezuela tem de gerir as necessidades orçamentais anuais, pagar serviços públicos e manter a estabilidade social. Cada ciclo de preços do petróleo, cada alteração nos mecanismos de pagamento, cada mudança na lista de sanções pode criar tremores diretos na estrutura do Estado. O cenário atual não é, portanto, apenas um problema de política externa. É um problema de sobrevivência do modelo econômico-político venezuelano num ambiente polarizado. Quando um país se encontra entre duas pressões opostas e sem espaço neutro, cada decisão energética terá consequências estratégicas. E quando a energia se torna o centro da competição de poder, a Venezuela continuará a ser o ponto de intersecção sensível de uma ordem em transição. O hemisfério ocidental já não é um espaço de estabilidade unipolar. A presença energética russa na Venezuela transformou a região num ponto de teste de poder entre duas potências. A afirmação estratégica de Moscovo é clara. Ao ser pressionada na Europa de Leste, a Rússia expandirá o espaço de competição na região que os Estados Unidos consideram a sua base de influência tradicional. Não se trata de um ato simbólico. É uma redistribuição do foco de confronto. A Rússia não mobiliza forças militares de grande escala. Mobiliza influência através da energia, finanças e cadeias de abastecimento. As ferramentas escolhidas são contratos petrolíferos de longo prazo, mecanismos de pagamento fora do sistema do dólar e presença empresarial estratégica.
A transformação de cooperação econômica em alavanca política ocorre de forma faseada, silenciosa, mas com profundidade estrutural. O objetivo de Moscovo é dispersar o foco estratégico de Washington. Quando os Estados Unidos concentram recursos no apoio à Ucrânia e na reestruturação do Indo-Pacífico, o surgimento de um ponto de contato adicional nas Caraíbas obriga a Casa Branca a ajustar as suas prioridades. Esta é uma tática de distensão do espaço estratégico do adversário. Do lado de Washington, o movimento da Rússia é visto como um desafio à ordem do pós-Guerra Fria no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos mantiveram uma influência predominante nesta região através de mecanismos econômicos, financeiros e de segurança. O estabelecimento de um reduto energético de longo prazo por uma potência rival junto a essa esfera de influência enfraquece a premissa de estabilidade unipolar. A reação dos Estados Unidos não visa apenas proteger as sanções, visa proteger a estrutura de influência. A competição atual não se manifesta como um confronto militar direto. Desloca-se para o controle das cadeias de abastecimento e sistemas de pagamento de energia. Quem controlar o fluxo de dinheiro e o fluxo de petróleo controlará a alavanca política. Quando a Rússia promove mecanismos de pagamento fora do dólar, desafia diretamente o papel central dos Estados Unidos no sistema financeiro global. É notável que esta mudança seja de longo prazo. Contratos de energia não são acordos de curto prazo que se revertam rapidamente. Criam vínculos jurídicos e infraestruturas técnicas que duram anos. Isso significa que a competição Rússia-EUA no hemisfério ocidental não se limitará a um ciclo político. A responsabilidade estratégica recai sobre os líderes de ambos os lados. O presidente Vladimir Putin optou por expandir o espaço de confronto em vez de reduzir o alcance do conflito. O presidente dos Estados Unidos é forçado a decidir o nível de resposta para manter a credibilidade da dissuasão. Cada decisão tem consequências em cadeia para a estrutura de segurança regional. O cenário atual revela uma tendência clara. A competição entre grandes potências regressa à lógica multipolar. Já não existem fronteiras geográficas fixas entre as esferas de influência. Europa de Leste, Médio Oriente, Indo-Pacífico e agora o hemisfério ocidental tornam-se espaços de interesses sobrepostos. A consequência global reside aqui. Quando a competição se estende a múltiplas regiões simultaneamente, o risco de erro de cálculo aumenta exponencialmente. Cada região torna-se uma variável na relação global Rússia-EUA. Um conflito jurídico nas Caraíbas pode impactar cálculos na Europa de Leste. Um movimento naval no hemisfério ocidental pode afetar canais de diálogo sobre controle de armamento. A estrutura unipolar do pós-Guerra Fria está a ser desafiada por pontos de contato dispersos. A Venezuela é apenas um elo nesse processo. Mas, por estar próxima da esfera de influência dos Estados Unidos, o seu valor estratégico ultrapassa largamente a sua dimensão econômica interna. A relação Rússia-EUA entra assim numa nova fase, já não limitada a um campo de batalha específico, mas expandida para uma competição sistêmica em múltiplos níveis. E quando o hemisfério ocidental se torna uma frente indireta, a premissa de estabilidade regional já não será mantida como antes. A afirmação central aqui é: qualquer decisão de apertar o cerco à Venezuela tem impacto direto na estrutura energética e na estabilidade política interna. Washington não pode agir puramente sob a lógica da política externa, ignorando as consequências econômicas domésticas. O mercado petrolífero global opera com base na oferta, procura e expectativas. Quando os Estados Unidos aumentam sanções, expandem o controle de transporte ou sinalizam dissuasão marítima, o mercado reage com volatilidade de preços. Cada variação no preço dos combustíveis impacta a inflação, custos de transporte, produção e consumo. Isto transforma-se rapidamente em pressão política. O governo atual é forçado a equilibrar dois eixos de interesse: manter a credibilidade estratégica perante Moscovo e garantir a estabilidade dos preços da energia internamente. Se priorizar o confronto, o risco de subida do petróleo criará pressão sobre consumidores e empresas. Se priorizar a estabilidade de preços, a mensagem de dissuasão externa pode ser enfraquecida. Esta é a estrutura de dupla camada de pressão operando em paralelo. O debate interno em Washington não gira apenas em torno da Venezuela. Gira em torno da eficácia e dos custos da política de sanções.
Um setor defende o aperto para evitar o precedente de cooperação energética fora do dólar. Outro setor alerta que sanções prolongadas, sem alteração do comportamento de Caracas, corroem a credibilidade da política. A responsabilidade pertence à Casa Branca e ao Congresso na definição do limiar de ação. Não se pode manter uma estratégia global se o custo econômico interno exceder o limite aceitável da sociedade. Ao mesmo tempo, não se pode proteger o estatuto de superpotência se os adversários perceberem lacunas na dissuasão. O fator eleitoral e os ciclos políticos complicam ainda mais a equação. O preço da energia é uma variável sensível em qualquer campanha eleitoral. Quando os eleitores enfrentam o aumento do custo de vida, a política externa é examinada sob a lente econômica. Isso reduz a margem de flexibilidade do governo no uso de instrumentos de sanção. A competição com a Rússia não é, portanto, apenas externa. Infiltra-se na estrutura política interna dos Estados Unidos. Além disso, Washington deve considerar a reação dos aliados. Se a política de aperto na Venezuela interromper o fornecimento, países dependentes de importação de petróleo podem procurar alternativas fora da órbita norte-americana. Isto promove inadvertidamente a tendência de diversificação de sistemas de pagamento e cadeias de abastecimento, enfraquecendo a posição central do dólar. A estrutura de pressão interna obriga os Estados Unidos a cálculos constantes de custo-benefício. Não existe uma solução definitiva. Cada passo acarreta consequências bidirecionais. Ao nível estratégico, Washington precisa de provar que o sistema de sanções continua eficaz, sem causar danos graves à economia interna. Este é o maior desafio no contexto de uma competição entre potências dispersa por múltiplas regiões. Se a Casa Branca reagir com excessiva cautela, Moscovo consolidará a sua presença na Venezuela. Se reagir com excessiva força, os preços da energia e a pressão inflacionária transformar-se-ão em riscos políticos domésticos. O espaço para ajustes é, por isso, reduzido. Esta é a nossa perspectiva analítica sobre a pressão interna que os Estados Unidos devem gerir no dossiê da Venezuela. O cenário atual demonstra que a competição geopolítica já não está dissociada da política interna. O poder externo depende diretamente da resiliência econômico-social. O risco a longo prazo reside na erosão da confiança, na eficácia política, se os resultados não forem proporcionais aos custos. Quando uma superpotência tende a dispersar recursos entre várias frentes e, simultaneamente, lidar com pressões internas, a capacidade de manter a superioridade sistêmica é testada e, quando essa superioridade é posta em causa, os adversários continuarão a procurar brechas para expandir a sua influência. A competição atual ainda não é um confronto militar, mas a estrutura aproxima-se do limiar de risco. Afirmação central: quando instrumentos jurídicos e o controle marítimo são implementados em paralelo, a margem de segurança estratégica estreita-se significativamente. Os Estados Unidos estão a aumentar a vigilância sobre as rotas de transporte de petróleo ligadas à Venezuela. Operações de inspeção, rastreio de origem, monitorização de seguros e pagamentos criam um mecanismo de controle multinível. Formalmente, trata-se de aplicar sanções. Na prática, é uma intervenção direta na circulação de energia. Quando um petroleiro é detido para inspeção, quando um seguro é cancelado ou um pagamento congelado, a cadeia de abastecimento sofre interrupções. Cada interrupção aumenta a probabilidade de incidentes no mar. Erros de cálculo numa operação de fiscalização podem desencadear reações políticas que ultrapassam a intenção original. A Rússia compreende esta lógica. Se os contratos petrolíferos forem invalidados por instrumentos jurídicos ou obstruídos no terreno, Moscovo pode interpretar isso como uma ação que prejudica interesses estratégicos. A reação não ocorreria necessariamente nas Caraíbas. Poderia surgir noutro espaço onde a Rússia detém alavancagem. A estrutura de confronto é, por isso, interligada. Uma disputa jurídica no hemisfério ocidental pode transformar-se num movimento militar na Europa de Leste ou no Médio Oriente. Quando a competição ocorre em múltiplas frentes, cada ponto de contacto tem o potencial de ser um catalisador. O espaço jurídico internacional também deixou de ser neutro. Mecanismos de arbitragem e tribunais
tornam-se palcos de debate sobre a validade das sanções e a legalidade de contratos energéticos. Quando o direito é utilizado como ferramenta de competição de poder, a confiança na neutralidade do sistema internacional diminui. Isto gera consequências mais vastas. Outras nações observam e ajustam o seu comportamento. Se perceberem que o risco jurídico é demasiado elevado, procurarão estabelecer mecanismos de pagamento e transporte fora da órbita de controle atual. O processo de fragmentação do sistema energético é assim acelerado. Ao nível militar, o perigo não reside na intenção de ataque direto, reside na possibilidade de má interpretação de sinais. Uma inspeção marítima pode ser interpretada como um bloqueio. Um movimento de escolta comercial pode ser visto como uma demonstração de força. Quando ambas as partes querem proteger os seus interesses, o espaço para compromissos diminui. A responsabilidade recai sobre os centros de decisão. Ao utilizar ferramentas jurídicas e navais, é necessário definir claramente os limiares de ação e os mecanismos de gestão de crises. Sem canais de comunicação transparentes, cada pequeno incidente pode escalar para uma grande crise. A situação atual reflete uma fase de transição, de uma competição estrutural para o risco de confronto localizado. Não há sinais de conflito direto e imediato, mas as condições prévias estão a ser estabelecidas. Controle de transporte, disputas legais, dissuasão naval e alavancagem energética. Neste ambiente, a estabilidade depende da capacidade de gestão de riscos das duas potências. Se um dos lados subestimar a sensibilidade do outro, a cadeia de reações pode ultrapassar os cálculos iniciais. O risco global reside aqui. Quando a competição energética se liga à competição de poder, cada medida coerciva pode ser interpretada sob a lógica da segurança. E quando a lógica da segurança domina o comportamento, a fronteira entre a aplicação da lei e a mobilização militar torna-se tênue. O cenário aproxima-se dessa linha. Esta não é uma confrontação bilateral isolada. É um teste para toda a estrutura econômico-financeira global. Afirmação a enfatizar. Enquanto a Rússia e a Venezuela implementam cooperação energética fora do sistema financeiro ocidental, outras nações observam e calculam os seus interesses de longo prazo. Países sob sanções ou com relações tensas com Washington veem neste modelo um precedente. Se um corredor de pagamento e transporte pode ser estabelecido fora da órbita do dólar, o nível de dependência do sistema liderado pelos Estados Unidos diminuirá. Isso não acontece da noite para o dia, mas a tendência pode acumular-se com o tempo. A cooperação energética fora do sistema ocidental começa a ser vista como um mecanismo de mitigação de riscos políticos. Quando o risco de ser excluído do sistema financeiro internacional aumenta, cresce também a motivação para diversificar canais de pagamento e seguros. Isto impulsiona a formação de redes paralelas, pagamentos bilaterais, fixação de preços em moedas locais e seguros fornecidos por instituições não ocidentais. A competição, portanto, já não se limita à Rússia e aos Estados Unidos. Expande-se para um processo de fragmentação da estrutura econômica internacional. Para os Estados Unidos, o desafio não provém apenas de um contrato petrolífero na Venezuela. Provém de uma tendência sistêmica. Se muitos países optarem por mecanismos semelhantes, o papel central do dólar e do sistema de pagamentos controlado pelos Estados Unidos será corroído passo a passo. Quando a capacidade de impor sanções diminui, o instrumento de poder financeiro também enfraquece. Inversamente, a Rússia também enfrenta limites. A expansão de redes energéticas fora do Ocidente exige recursos financeiros, técnica e capacidade de proteger as cadeias de abastecimento. Se não mantiver a fiabilidade e estabilidade, potenciais parceiros hesitarão. A Venezuela tornou-se um modelo de teste. Se este modelo de cooperação funcionar de forma estável, apesar das sanções, outros países poderão considerar adotar estruturas semelhantes. Se o modelo falhar, devido a pressões jurídicas ou interrupções de transporte, o efeito de contágio será limitado. A ordem energética global está a transitar de uma estrutura centralizada para uma estrutura fragmentada. Já não existe um centro único que controle todos os fluxos de pagamento e seguros. O surgimento de corredores paralelos aumenta a multipolaridade do sistema.
A responsabilidade dos líderes reside em reconhecer esta tendência precocemente. Se a reação se limitar a casos isolados, sem tratar a raiz da fragmentação estrutural, o sistema atual será gradualmente desgastado. Esta é a nossa perspectiva analítica sobre o impacto indireto do dossiê Rússia-Venezuela na estrutura de poder global. A questão já não reside em Caracas ou Moscovo. Reside na forma como as outras nações se posicionam numa ordem em transição. O risco, a longo prazo, não é uma crise imediata. É o processo de acumulação de mudanças. Quando as redes de pagamento dissociadas se desenvolvem em paralelo, quando as cadeias de abastecimento energético se fragmentam por blocos, quando os instrumentos de sanção perdem o seu poder dissuasor. Nesse momento, a competição entre potências operará num ambiente com menos restrições e mais difícil de prever. Esta não é uma oscilação isolada. É uma manifestação do processo de reestruturação do poder econômico e político a nível sistêmico. E quando o sistema muda, cada nação deve ajustar a sua estratégia para evitar ser arrastada para pontos de contacto indesejados.